de ser por inversão ou por eversão, a gente ainda vai pensar, vai levar em consideração o tempo, que aí se é uma lesão aguda ou se é uma lesão crônica, tá? Então, a gente viu lá que existe nas lesões agudas existe um comportamento. Nas lesões crônicas, que a gente não explorou tanto, mas a gente falou, né, da questão da instabilidade, né, mecânica, instabilidade funcional, a gente vai abordar esse paciente de uma outra forma. Às vezes ele nem sofreu entorse, mas ele tem sensação de falseio, tem uma sensação de instabilidade na articulação do tornozelo. E às vezes tem pequenas entorses, né? Tem pequenas entorses recorrentes, né? Por conta de uma instabilidade excessiva. Aí essa instabilidade ela pode ser funcional quando a gente não observa quando a gente não observa uma restrição, não, uma hipermobilidade, né? Quando os testes clínicos eles dão negativo, né? Os testes para a gente poder ver frouxidão ligamentar, eles dão negativo. E a instabilidade mecânica, esse paciente já tem os testes clínicos positivos, né? De uma hipermobilidade da articulação. Então, ambos vão ter falseio, ambos vão ter essa sensação de instabilidade. Só que um é uma instabilidade muito mais relacionada a um sistema sensório-motor, né, de resposta motora, né, de atraso de ativação muscular, de perda da percepção do membro no espaço, né, da percepção proprioceptiva, né, as reações, né, de reações reflexas, né, tendines reflexas para poder, quando a gente torce o tornozelo, pisa no buraco, o pé não já vira quando é algo não tão grave assim, né? A gente dá aquela pequena torcida assim, e o pé já volta, né? As mulheres aí que andam de salto, por exemplo, é muito comum, né? Então, essa perda da atividade muscular e proprioceptiva é uma alteração funcional, né? Não é estrutural, tá? Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas assim, falando sobre assim, eu conheci um menino, que uma amiga da minha mãe atendeu um menino, e ele já tá melhor já. Ele rompeu o joelho, ele tem 11 anos, ele rompeu o joelho andando. Rompeu, como assim? Rompeu o joelho? Rompeu Ele, o tipo quê do assim, joelho? não, o bloqueio do joelho, tipo, o joelho dele, a patela do joelho dele, meio que saiu do. Ah, então vai ser uma luxação patelar. Isso é uma luxação patelar. Agora, tem que saber se houve uma ruptura do tendão, né? Teve a ruptura do tendão. Ele Teve uma teve até. ruptura do tendão. Ah, mas ele faz esporte? Não, não. Sedentário? Caramba. É, Porque o que pode acontecer da ruptura do tendão patelar é um caso, seria o grau 4, né, de lesões do tendão patelar. Quando a gente fala de tendinite do tendão patelar, a gente gradua, né? Só estou resumindo, assim, máximo resumo. Então, o grau 4 seria quando há ruptura do tendão da patela por conta de microtraumas recorrentes, né? Então, é um quadro mais crônico e daí você leva uma ruptura do tendão da patela, a patela sai, né? Vocês são novos, assim, mas não sei qual a idade de vocês. Mas algum tempo atrás, o Ronaldo Fenômeno, ele sofreu uma lesão jogando, que ele vai dar um drible assim no adversário, aí quando ele apoia a perna e flexiona o joelho, a patela dele, o tendão da patela rompe. Essa é uma cena bem conhecida, assim. Então, ali houve uma ruptura do tendão da patela. Então, é exatamente isso aí. Romper a patela vai lá na garganta. Pela pressão, né, da musculatura do quadríceps. Pessoal, já são 10h10. A gente vai começar, tá? Então,
Quem tá, quem não tá, não tá. Júlia, Vera, tudo bem? Neto, tudo bem? Bom Dani, dia, professor. bom dia. Tudo bem, Dani? Vamos lá, a gente vai seguir aí. Questões, dúvidas em relação ao nosso caso clínico, semana passada, a gente montou só o raciocínio ali, né? Diagnóstico funcional, objetivo e traçar as condutas. Né? A gente discutiu aí um pouco, ficou uma divergência em relação ao que seria mais interessante, né? A gente não vai traçar protocolo, conversei com o pessoal ontem, protocolo de tratamento, a gente tem que pensar numa ideia de como é que a gente pode evoluir esse paciente. Se o nosso paciente ele está com um quadro intenso de dor, nada mais justo que a gente modular essa dor, né? Que a gente controlar esse quadro doloroso para que a gente possa avançar, né? Com exercício, com função. Então, o paciente lá que a gente fez o caso clínico era um paciente que não tinha um quadro doloroso tão intenso, que ele tinha uma certa liberdade de movimento, não tinha uma restrição para tantos movimentos assim. Ele relatava a dor principalmente a flexão e a abdução. No nosso teste de força, a gente viu que ele tinha uma fraqueza muscular, né, de abdutores, de rotadores externos, né, além de uma perda de amplitude de movimento. Há alguns testes funcionais que a gente fez, né, a discinese escapular, ele apresentou a discinese grau 2, né, e quando a gente fez os testes, o SAT e o SRT, para a gente poder ver possíveis alterações de insuficiência, ou seja, de baixa atividade de músculos que agem na mecânica da escápula, a gente viu que era positivo para os dois testes, ou seja, quando a gente auxiliava no movimento de elevação do braço no plano da escápula e resistia, diminuía o quadro doloroso do paciente. E quando a gente estabilizava a escápula e pedia para ele executar o movimento, também diminuía o quadro doloroso. Isso era indicativo de que há uma insuficiência da musculatura do serrátil anterior e do trapézio inferior. Isso não é uma coisa isolada, né? Outros músculos atuam, mas esses dois músculos, esses testes, eles são mais para indicar essa fraqueza ou insuficiência desses músculos, ou dos músculos periescapulares. Né? Então, dessa forma, a gente vai pensar que a gente precisa, primeiro, modular essa dor, diminuir o quadro doloroso desse paciente, para daí sim a gente seguir com exercícios com resistência, por exemplo. Né? A gente pode iniciar de acordo com o quadro doloroso do paciente. É importante que a gente trace uma conduta de acordo com as necessidades e de acordo com as preferências do paciente também. Né? A gente não vai ficar insistindo em exercício que o paciente sente dor, por exemplo. Né? Então, o que a gente preconiza? Lá, analgesia, né? Primeiramente. Lá, o objetivo era analgesia. E aí, o que a gente pode lançar a mão para analgesia? A gente pode usar eletro? Pode. Mas, de repente, a gente vai perder um pouco de tempo, já que esse paciente não tem tanta dor assim. Será que a gente pode mobilizar passivamente? A gente viu que a mobilização passiva, quando a gente chama mobilização passiva grau 1, grau 2, a gente também atua, né, nos mecanorreceptores. A gente tem uma via periférica e uma via central de modulação da dor. Né? Tanto uma via descendente quanto uma via ascendente. Né, facilitatória. Então, uma via ascendente, uma via periférica, e a via descendente, uma via central, ou seja, sai do cérebro e vai em direção lá à medula, onde há a modulação dessas substâncias que são nocivas. Né? Então, a gente pode utilizar da mobilização articular também. Né? Mas não descarto o uso de eletroanalgesia. Tá? Então, dessa forma, a gente viu lá que tem uma ausência, melhor dizendo, uma insuficiência, uma fraqueza dos músculos periescapulares. E pensando nisso, é importante que a gente tenha uma boa mobilidade, né, da articulação,
para quando a gente colocar carga, quando a gente fizer exercício com carga, esse exercício seja um exercício mais harmônico, né? Que a ação muscular seja mais harmônica. Então, a gente começar com uma analgesia, exercícios de mobilidade para ganhar amplitude de movimento e exercícios de controle motor, né? Tanto escapular quanto movimento da glenohumeral. Então, dessa forma, a gente vai conduzir. Eu mandei lá o link para vocês de um aplicativo que chama Védios, né? Que é um aplicativo que eu separei alguns exercícios, tanto exercícios de alongamento e mobilidade, né? Quanto exercícios de fortalecimento. E aí, assim, a gente vai traçando uma progressão dessas atividades, né? Desde exercícios com menos resistência, mas também com menos dificuldade de execução, até exercícios com mais resistência e mais dificuldade de execução. Tá? Então, dessa forma que a gente vai progredir com o nosso paciente. Cada paciente responde de uma forma, né? Então, o que é importante nesse caso, a gente pensar nas fases. Então, no primeiro momento, é importante que a gente ganhe mobilidade articular, é importante que a gente diminua o quadro doloroso desse paciente, tá? Para que assim a gente possa intervir com exercícios resistidos, exercícios aplicáveis às funções do paciente, tá? E esse raciocínio é um raciocínio para a grande maioria dos casos. Salvo pós-operatório, assim, os pós-operatórios normalmente têm protocolos em relação à cicatrização do tecido, né? A tempo de repouso, em alguns casos, evitar determinadas amplitudes de movimento, né? Vamos falar aí de lesão do cruzado anterior, de pós-operatório do cruzado anterior, que também existe uma incidência grande. Então, aí tem alguns parâmetros que a gente vai ter que levar em consideração, tá? Mas esse paciente, o paciente com uma lesão, com uma dor no ombro, por sobrecarga, né? Primeiramente, a gente tem que controlar esse quadro doloroso e, aos poucos, ganhando função, né? E função a gente ganha também com resistência, né? Com exercício resistido e complexidade dos exercícios atrelados às atividades que o paciente executa. Beleza, pessoal? Tudo bem? Beleza. Tudo bem? Tudo bem, Júlia, Neto, Marcela, Adriana? Tudo bem? Isso é um Tudo certo, apanhado, professor. isso é um apanhado assim de um raciocínio que a gente falou de um caso clínico, né? Se vocês quiserem, a gente pode voltar, se tiverem dúvida, se achou que ficou alguma coisa em aberto, mas eu achei até bem interessante, a discussão foi bem interessante, mas cada caso vai ser um caso. Para o nosso paciente lá, a gente tinha que primeiro melhorar o quadro doloroso, para depois a gente ganhar mobilidade e assim entrar com os exercícios resistidos, né? Isso não quer dizer que eu não possa utilizar de exercícios inicialmente, mas sempre controlando a carga e controlando, tendo como base, principalmente, o quadro doloroso do paciente. Tá? Pessoal, hoje a gente vai falar de um outro assunto. Que é a entorse lateral do tornozelo. Tá? Todos me ouvem bem aí? Sim. Professor, Sim. deixa eu só não fazer uma dúvida sobre o Pode. clínico, mas, por exemplo, eu tive um probleminha que eu dei um mau jeito no braço. Ah. Aí, a princípio, eu comecei a dor no dedo mindinho até o cotovelo.
Até aí tudo bem. Aí eu tomei o remédio, e quando foi no outro dia passou. Aí no outro dia quem começou a doer foi meu ombro. Agora que é uma parte mais medial da escápula. Aham. Aí, por exemplo, eu entendi qual a relação que teve do nervo ulnar, né, que é o nervo que eu sentia muita dor, não conseguia fazer flexão de dedo, com a escápula lá atrás. Aí já é uma dor irradiada, né? Então, Isso. isso é uma dor irradiada. Então, a gente pode pensar em alguma alteração nervosa, realmente, né? O fato de estar doendo também a escápula, isso é só por conta de dermátomo mesmo, por conta de inervação. Então, tensão excessiva, está com muita dor, começa a travar movimento, começa a evitar determinados movimentos. Então, quando a coisa vai cronificando, Dani, a tendência é de estruturas que não estão participando primariamente daquela condição, elas começam a agir. Músculos que não agem no determinado movimento, eles começam a suprir a necessidade de outros, né? Começa a haver uma desarmonia. Mas pelo que você está me falando, eu não avaliei, eu não olhei, mas pelo que você está me falando, uma dor que iniciou ali, foi algum movimento que você fez? Eu fui inventar de cavar uma planta aqui em casa, aí eu fui fazer com a foice, aí, nossa, aí eu fiz muito movimento de cavando assim mesmo a terra, só que com o braço, com muita força, porque a Sei. raiz era muito funda. Aí Aham. depois houve dor e, por exemplo, uma semana que a gente está tendo prova, a gente vai ter trabalho lá, eu tive que usar meu braço mesmo com dor, o braço direito, Sei. a mão direita, mas parece que Aham. piorou. Aí ontem comecei a colocar um pouco de gelo já no ombro, Aham. a dor no nervo já passou, graças a Deus. Que foi horrível, né? Porque eu sou alérgica a remédio, eu nem posso tomar. Sei. Aí, enfim, eu coloquei gelo e aquele foi o que melhorou, que salvou. Também mobilizei, deixei Imobilizou? parado, só que mobilizei, entre aspas, né? O que Porque você os imobilizou? movimentos é muito difícil você fazer com a mão esquerda. Muito complicado. Isso aí que o senhor falou sobre você começar tratando a dor é muito bom, porque, por exemplo, eu não conseguia dormir, que é uma coisa boba. E é uma coisa que Então, aí você dorme mal, você acorda mal, né? Uma coisa que você fica estressada, ansiosa, é uma coisa que vai repercutindo, vai se tornando cíclica, né? exatamente. Mas eu entendi o que o senhor falou. Agora, por exemplo, eu devo estar forçando, porque eu não nem os músculos estão sobrecarregados para poder A suprir gente, e o ombro não para de estar lá. tá, o estalar a gente não leva em consideração. Se eu for levar em consideração de estalar, eu não fazia nada na minha vida, porque meu ombro é horrível. Assim, a crepitação, às vezes acontece um espaço articular diminuído e tal. Você tem que levar em consideração os sinais funcionais aí, né? De dor. Essa dor irradiada, ela diminuiu? Não, a dor do dedo até o cotovelo, sim. O que está doendo agora é o ombro e a escápula. A parte Entendi. mais medial da escápula. É bem específica a dor. Sei, sei. O que você Aí que pode tá. fazer, você fez o gelo, né? O que você pode Eu fazer, fiz é, você pode fazer, o gelo é bom, mas você pode trocar o gelo por um calor local, uma bolsa de água quente nessa região do trapézio e periescapular ali. Provavelmente há uma tensão excessiva dessa região. Pelo que você me falou, você fez um exercício bem pesado, né? Que você cavar, usar enxada, ou o que quer que seja. E não é uma atividade que você faz regularmente ou faz regularmente. Eu não, cavar não. Só que é jardineiro, trabalha com isso, né? Então, Hum. então uma atividade nova para você. Então, a exigência, a mecânica que você utilizou é uma mecânica diferente, tá? Então, exige mais da musculatura de uma forma diferente, numa proporção diferente, né? Então, são movimentos repetitivos,
você gerou um estresse articular, gerou um estresse mecânico, e isso repercutiu num quadro doloroso, um quadro inflamatório. Né? A partir do momento que você fez um repouso e tentou controlar a dor, fez uso de um recurso físico aí, né? do gelo, e deu uma isolada no movimento, você já sentiu uma melhora, principalmente para dormir. Né? Então, é exatamente esse raciocínio. Não dava, por exemplo, se você chega no meu consultório, eu já começar com exercício. Ó, Dani, vamos lá fazer exercício. Não dá, eu tenho que modular essa dor. Eu tenho que controlar essa dor. Aí eu vou lá na escápula, né? Vou mobilizar sua escápula, dar mais liberdade de movimento, vou liberar a musculatura, né? Vou fazer alongamento. A gente pode fazer alguns exercícios de mobilidade dentro da tua amplitude de movimento livre. Né? Então, é dessa forma que a gente aborda o paciente. Thiago, estou sem dor, estou dormindo bem, não estou mais com dor a repouso, meu movimento não dói mais, só no finalzinho do movimento que a escápula dói um pouquinho. Tá, vamos lá. Agora vamos tratar. Não teve nenhum trauma, você não teve nada né, de muito importante. A gente vai avaliar a mecânica do seu movimento, vai avaliar a força, vai avaliar se tem dor, se a dor é irradiada, no teu caso era uma dor irradiada, mas já diminuiu. Né? Então é isso. Então, quando a gente faz uma atividade diferente do que a gente faz, o corpo ele acusa mesmo. Por exemplo, eu não jogo futebol há muito tempo. Há muito tempo, sempre joguei futebol. Mas jogo futebol há muito tempo. Eu parei de jogar futebol para começar a correr. Eu comecei a fazer corrida de montanha, maratona, corrida de montanha, atravessar 80 quilômetros, 50 quilômetros no meio da montanha. Pô, atividade extremamente intensa. Né? 4, 5 horas de prova, 6 horas de prova. Pô, se eu for jogar um futebolzinho hoje, for jogar um futebol de meia hora, eu não ando no dia seguinte. Pô, professor, mas você faz treino de 4 quilômetros, de 4 horas, de 3 horas. É atividade. Você pode malhar, fazer crossfit. Aí você pega uma enxada para cavar, para tirar a raiz, cara, tu ficar ali horas, o teu corpo vai acusar, porque não é uma atividade, é a especificidade do treino. Entendeu? Então o corpo ele acusa. Ele acusa. Isso para uma atividade diferente que você vai fazer, ou uma atividade que você já fazia. Por exemplo, hoje eu estou aí há 3 meses sem correr. Se eu for correr agora 2 horas, eu não ando no dia seguinte. E eu vou me lesionar, com certeza. Apesar do meu corpo já tá acostumado. Mas eu já estou um tempo sem fazer atividade. Então, essa progressão ela deve ser gradual. Né? Isso para o nosso tratamento também. Deve ser uma progressão gradual. E nós, como fisioterapeutas, tem alguns pesquisadores aí que estão indo nessa linha, nós sabemos muito pouco de regulagem de carga. Tá? A gente sabe muito pouco. Muito pouco. A gente tem que estudar muito mais isso. O quanto de carga que eu tenho que colocar para o nosso paciente. Eu estou falando de mim só, de vocês não, da grande maioria. Né? Estuda-se pouco, tem pouco estudo de regulação de carga, né? De mensuração de carga para os pacientes em determinados momentos. Então, é muito no feeling, né? A gente leva em consideração, né? a questão da via que a gente quer, se é uma via aeróbia, via anaeróbia, se a condição do músculo, o tipo de fibra da musculatura, a gente leva isso em consideração, mas o quanto de carga que eu tenho que colocar, isso ainda é uma coisa que a gente tem que discutir bastante dentro da área de fisioterapia. Vamos lá. Beleza? Tá, vou ver Beleza. que eu coloquei aí. Oi? Menina. Oi? A menina, Jaciene. Ah, tá. Jaciele. Tá bom. Beleza. Pediu pra... Beleza. Tá, vou responder ela aqui. Então, hoje a gente vai falar de entorse lateral do tornozelo. Tá? Nossa introdução foi um pouco mais longa. Tá? Mas bom, isso é bom a gente conversar, discutir, isso é bom pra gente. Então, pessoal, a gente vai falar de entorse lateral do tornozelo. É uma condição aí traumatológica aí bastante incidente também, bastante recorrente. E aí a gente vai falar um pouquinho de
de como é que a gente aborda esse paciente, o que é importante a gente levar em consideração quando a gente se depara com um paciente de entorse do tornozelo. Tá bom? Então, é uma lesão aí que tem uma incidência grande aí por ano, né? Então, 2 a cada 1.000 habitantes na população em geral tem episódios de entorse do tornozelo, né? Isso ao ano. Tá? Isso uma população em geral, então se a gente for levar em consideração os praticantes de atividade física ou atletas, a gente vai ver entre 35 e 58 episódios de entorse de tornozelo a cada 1.000 habitantes ou 1.000 praticantes de atividade física ou atletas, né? Em 73% dos casos vai existir uma lesão do talo fibular anterior, que é um ligamento que estabiliza, um dos ligamentos que estabilizam a articulação do tornozelo. E esses ligamentos, quando eu falo dos ligamentos, a gente está falando dos ligamentos principalmente do compartimento lateral, né? Já que a gente vai falar de entorse lateral, tá? Não que a gente não vá falar também do medial, mas são mais comuns as entorses laterais, né? Ou entorses por inversão. E o ligamento talofibular anterior é um ligamento que é bastante acometido, né? E na grande maioria, a porção média desse ligamento, que é a área mais acometida, tá? Então, é uma condição que é muito subestimada, ou seja, não levam muito em consideração. Às vezes a pessoa faz uma entorse, mas segue ali, às vezes está com um pouquinho de dor, então isso vai ter uma relação direta aí com a gravidade, né? O paciente, quando ele para mesmo, é quando teve uma entorse mais severa. E, muitos dos casos, essa doença, ou essa condição, melhor dizendo, ela é subtratada. O paciente melhora rapidamente, já não está livre ainda para fazer determinadas atividades, já melhorou o quadro doloroso, ele volta a fazer, abandona o tratamento, ou volta a fazer suas atividades, né? E a gente sabe que os ligamentos, eles têm uma função primordial na estabilidade de uma articulação, tá? Então, pensem que um paciente que teve uma entorse de tornozelo, né, que não levou em consideração um tratamento, né, ou que tratou de forma insuficiente, ele volta, de certa forma, com uma instabilidade ainda, né? Se não houve ainda alta, se não houve tempo hábil para a gente fortalecer, se o fisioterapeuta não levou, não deu alta para esse paciente simplesmente abandonou o tratamento, não fez o trabalho de fortalecimento, o trabalho de propriocepção, né? Ou um trabalho de acordo com as atividades, se é um praticante de atividade física ou atleta, né? Com o atleta é mais difícil, que a gente tem um cuidado maior, né? Mas o praticante de atividade física que jogava futebol, torceu o tornozelo, foi lá, te procurou, melhorou o quadro doloroso, aí ele já volta, já enfaixa o tornozelo lá e vai jogar, né? A propensão dele ter uma nova entorse é muito grande, né? Porque se não teve tempo hábil para reabilitar, para trabalhar as respostas motoras, né? Ativação muscular, né? Então, trabalho proprioceptivo de reação, enfim, para que a gente evite recidivas, né? Há um alto índice de persistência dos sintomas desses pacientes, né? Então, 30 a 40% dos pacientes que são tratados conservadoramente evoluem com persistência dos sintomas. Isso é bem comum. Às vezes o cara volta, está até funcional, já volta às suas atividades normais, mas os sintomas eles ainda persistem, né? Numa intensidade muito menor e sem repercussão funcional. Mas é muito comum, o cara até volta a jogar futebol, volta a jogar um vôlei de praia, seja lá qual for a atividade, mas insiste ainda um quadro doloroso ali local, né? Isso não quer dizer que seja impeditivo de realizar suas atividades. A tendência é que isso evolua e diminua. Tem alguns estudos que dizem que esses sintomas eles duram até um ano,
né? Mas não é o sintoma do cara não conseguir andar. É o sintoma quando há uma exigência maior, sente uma dor ali perimaleolar, né? Em volta do maléolo, ou, enfim, isso sempre após a atividade, mas que cessa após um descanso, ou então uma terapia com gelo, alguma coisa assim. Então, as entorses elas podem ser tanto por inversão, que é essa entorse lateral, quanto por eversão, que é uma entorse medial. Sendo mais comum a entorse por inversão, ou entorse lateral. A lesão do compartimento medial isolado ela é bastante rara, né? Então, uma entorse do compartimento medial, uma entorse por eversão, ela é pouco usual, e a lesão do ligamento do compartimento medial, que é o ligamento deltoide, que na verdade é a composição de 4 ligamentos, ela isolada ela é muito rara, né? Então, esse mecanismo lesional é um mecanismo em abdução, pronação e eversão do tornozelo, tá? É esse mecanismo aqui. É um mecanismo de eversão do calcâneo, né? De abdução aqui do antepé, né? E de rotação medial do médio pé. Tá? Então, aqui na figura, a gente vê esses 4 ligamentos, tá? Que mais posteriormente é o ligamento tíbio-talar posterior. Tíbio sai da tíbia, vai para o talos e está atrás, então é tíbio-talar posterior. O ligamento tíbio-calcâneo sai da tíbia e vai para o calcâneo, tá? O ligamento tíbio-navicular, que sai da tíbia e vai para o osso navicular, que é esse ossinho aqui. E o ligamento tíbio-talar anterior, que sai da tíbia e vai para o talos aqui anteriormente. Tá? Então, esses 4 ligamentos são os ligamentos que compõem o ligamento deltoide, né? Então, é uma composição ligamentar que dão estabilidade medial para a articulação do tornozelo. Tá? Um ligamento extremamente forte. Normalmente, essa lesão está associada a fraturas. Né? Professor, Fala, Neto. o tratamento da fisioterapia seria igual na inversão e inversão? Não. Ia ser parecido. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Tá? Em alguns momentos, sim. Mas vamos primeiro, para a gente poder tratar qualquer paciente, a gente tem que saber avaliar, entendeu, né? Não adianta a gente pegar assim, não, como é que eu trato esse joelho? Não, é assim, ó, fazer isso. As pessoas são diferentes. Tem pesos diferentes, tem atividade diferente. Então, todo tratamento ele vai ser individualizado. Tá? Todo tratamento é individualizado. Algumas coisas vão ser importantes inicialmente, por exemplo, o controle de edema, o controle do quadro doloroso, a melhora da mobilidade. Tudo isso vão ser atuações muito similares. Mas esse paciente que faz uma entorse por eversão e lesiona o compartimento medial, você está vendo aqui, como eu falei, normalmente esse ligamento ele não é isolado. Então, muitas vezes você tem fratura associada. Então, já muda totalmente. Se você tem fratura associada, o tempo de mobilidade desse paciente vai ser muito maior. Esse paciente vai ter que recuperar primeiro uma lesão óssea para depois a gente abordar melhora de movimento, trabalhar amplitude de movimento, trabalhar o controle da dor. Né? Ele vai tirar aquela imobilização e aí você vai começar a atuar. Tá? Vão ter algumas restrições por conta do tecido cicatricial ósseo. Né? Então, muda em relação a isso. Tá? Show. Esse paciente ele pode ser submetido, na grande maioria, ele é submetido a uma cirurgia. Tá? Okay. Até mesmo para os pacientes que tiveram uma entorse lateral, uma entorse por inversão, vai depender da graduação. Existem graus para isso. Grau 1, grau 2, grau 3. Tá? Para entorse lateral. A gente vai ver lá mais à frente.
Então, as estruturas que vão estar envolvidas em cada lesão dessa são estruturas diferentes. Ou tem um número maior, melhor dizendo. Tem um número maior de comprometimento de estruturas. Né? Numa lesão mais leve, eu vou comprometer menos estruturas. Numa lesão mais grave, eu vou comprometer mais estruturas. Então, a minha abordagem ela vai mudar, obrigatoriamente. Mesmo o mecanismo sendo o mesmo. O mecanismo de entorse lateral do tornozelo. Só que a graduação ela é diferente. Tá. Tudo bem? Sim, sim. Beleza. Eu acho que vai cair, né, professor? Eu acho também. Então, aqui para vocês verem o mecanismo de lesão, né? Então, aqui em cima é o mecanismo de entorse lateral ou entorse por inversão. Aqui o mecanismo de entorse por eversão. E aqui é o mecanismo rotacional do membro inferior, né? Que isso pode acontecer também. O pé ficar preso e fazer uma rotação medial do tronco, né? Nessa direção aqui, fazendo uma rotação medial da tíbia e levando a um estresse do compartimento medial. Tá? Normalmente, essa lesão aqui, a gente tem lesão de sindesmose, que é uma estrutura de tecido conjuntivo que une a tíbia à fíbula. Tá? É uma lesão bem mais séria. Então, ainda assim, vamos só passar, acho que dá. Ainda assim, a gente divide essas entorses, além de ser por inversão e eversão, ela pode ser uma entorse aguda ou uma entorse crônica. Tá? Então, como a gente vai abordar as entorses laterais ou por inversão, a gente vai pensar em entorse aguda, entorse lateral aguda do tornozelo e as entorses crônicas, que são as entorses, né, que já ocorreram há um tempo atrás, foram subestimadas, foram subtratadas e esses pacientes evoluem com uma instabilidade crônica do tornozelo.